dia. 오늘 아침에 비가 오는데 이렇게 일찍 참석해 주셔서 감사합니다. Então, pela manhã está chovendo, mas eu agradeço por vocês terem participado tão cedo. 성경에 비가 하나님의 은혜로 비를 설명하고 있습니다. Então, na Bíblia representa a chuva como se fosse a graça do Senhor Deus. 그래서 잔잔하게 내리는 비처럼 하나님의 은혜가 임한다고 했거든요. Então, como uma chuva calma que está caindo, assim podemos receber a graça do Senhor Deus. 오늘 내리는 비처럼 여러분들 영혼에 하나님의 은혜가 임하기를 바랍니다. Então, assim como a chuva de hoje, eu espero que a graça do Senhor Deus possa estar com vocês. 기도하시겠습니다. Então, vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 이 아침에 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido para ouvirmos a Sua palavra. 이 시간도 하나님께서 친히 가르쳐 주시기를 원합니다. Nós esperamos que o Senhor Deus possa nos ensinar nesse tempo agora. 하나님의 말씀을 들을 때 사람의 말이 아니라 참으로 창조주의 말씀으로 듣게 하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que quando nós estivermos ouvindo a Sua palavra, não possamos ouvir a Sua palavra como a de homens, mas do Criador. 말씀을 전하는 입술을 도와주시고 말씀 듣는 모든 분들의 마음도 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar os lábios daquele que está proferindo as Suas palavras e os ouvidos daqueles que estão ouvindo. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 다음 주에 Salmos chapter 14 versículo 2 e 3. Vamos ler tudo juntos? Então vamos ler. 2. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. 우리가 첫째 날 하나님이 창조자라는 것을 배웠습니다. Então, no primeiro dia nós aprendemos que o Senhor Deus é o Criador. 하나님으로 인해서 이 우주 만물이 시작이 되었습니다. Quer dizer que todo este universo se iniciou através do Senhor Deus. 이 모든 것이 저절로 우연이 된 것이 아니라 창조자께서 계획하시고 만드셨다는 겁니다. Quer dizer que tudo isso não foi surgido por acaso, mas ele foi totalmente planejado e criado por um ser. 히브리서 말씀에 모든 집은 그 집을 만든 사람이 있다 그랬어요. Em Hebreus disse que toda casa edificada existe alguém que a edificou. 그것처럼 저절로 만들어진 집은 없는 것처럼 이 우리가 살고 있는 이 지구와 이 우주도 저절로 되지 않고 하나님이 만드셨다는 겁니다. Da mesma maneira, a terra onde nós estamos vivendo, o universo todo, ele foi criado, foi edificado pelo Senhor. 여러분 이렇게 간단한 이 플라스틱 컵 하나도 저절로 될 수는 없어요. Até este copo tão simples de plástico, ele não pode ter surgido por acaso. 아무리 간단한 것도 저절로 되는 건 없습니다. Não existe nada que naturalmente possa surgir do nada. 이 넥타이 매는 게 간단하지만 저절로 이렇게 되진 않아요. Amarrar a gravata é simples, mas ele não acontece sozinho. 누군가의 힘과 노력이 또 계획이 들어가야만 됩니다. É necessária a força, o planejamento, o esforço de alguém. 그런데 지구가 정확하게 365일 5시간 48분 46초에 한 번씩 돌아요. 태양을 Então, 봅니다. o planeta Terra está rodando 365 dias em torno do Sol, com 5 horas, 48 minutos e 56 segundos, todo ano. 1초도 틀리지 않고 항상 그렇게 돕니다. Ele nunca erra nenhum segundo, ele sempre está fazendo sempre o mesmo movimento de translação. 그게 저절로 된 거냐? E isso acontece sozinho? 이 지구에 사람이 살기 위해서는 20만 가지 조건이 동시에 갖춰져야만 합니다. Então, para que o ser humano, para que possa existir vida no planeta Terra, é necessário que por volta de 200 mil requisitos sejam cumpridos. 그게 20만 가지 조건이 동시에 그렇게 우연이 될 수 있냐? Então, 200 mil requisitos podem simultaneamente estar cumpridos neste mundo. 하나님의
하나님이 그렇게 하셨다라고 말씀하십니다. Quer dizer que isso foi feito por Deus. 그런데 인간은 모두 하나님을 죄를 짓고 떠났습니다. Então, mas o homem, ele pecou e partiu do Senhor Deus. 어제 배우신 것처럼 아담과 하와가 죄를 짓고 그 이후에 태어난 모든 사람들은 죄인으로 태어난 거예요. Então, como nós vimos ontem, todas as pessoas pecaram porque nasceram de Adão e partiram do Senhor Deus. 날 때부터 죄악의 길로 갔다 그랬습니다. Quer dizer que desde o momento que nasceram, eles se desviaram para o caminho da perdição. 모두가 하나님을 떠나서 자기 마음대로 살아가는 거예요. Todas as pessoas, elas nasceram e vivem conforme a sua própria vontade. 성경에 바벨탑을 쌓을 때 하나님을 찾는 사람이 한 사람도 없었다고 그랬어요. No tempo onde eles construíram a Torre de Babel, não houve nenhuma pessoa que buscasse a Deus. 여기 이 말씀처럼 하나님을 찾는 자가 한 사람도 없고 다 죄악에 빠졌다 그랬습니다. Assim como esta palavra, não havia nenhuma pessoa que buscasse a Deus. Todos eles se desviaram. 그래서 하나님은 하나님을 증거하는 하나의 민족을 만드셔요. Por isso que o Senhor Deus, ele escolhe um povo para representá-lo. 아무도 하나님을 믿는 사람이 없으니까 아브라함이라는 한 사람을 하나님이 불러내십니다. Já que não há ninguém que acredite no Senhor Deus escolhe um homem chamado Abraão. 그래서 그 아브라함을 통해서 하나의 하나님을 증거하는 민족이 만들어져요. E através deste homem chamado Abraão, uma nação é formada. 그 민족이 바로 이스라엘입니다. E essa nação é Israel. 그래서 하나님이 이스라엘 민족에게 이렇게 말씀하셔요. É por isso que o Senhor ele fala dessa maneira para Israel. agora assim diz o Senhor que te criou o Jacob e que te formou o Israel. 이 이사야 43장은 이스라엘 민족에게 하시는 말씀입니다. Então, Isaías capítulo 43, ele está falando diretamente para o povo de Israel. 너희는 나의 증인이다 그랬어요. Vós sois as minhas testemunhas. 너희는 나의 종이다. Então vós sois os meus servos. 이스라엘 민족은 하나님을 온 세상에 하나님이 살아계시다는 걸 증거하는 민족입니다. Israel é um povo que testifica ao mundo todo que o Senhor Deus está vivo. 이스라엘 민족을 통해서 하나님의 일을 이루시기 때문에 하나님의 종이라 그랬어요. Já que Deus efetuou o seu trabalho através do povo de Israel, o povo de Israel é o servo do Senhor. 우리 앞에 있는 이 성경책도 이걸 기록한 사람들은 유대인들입니다. Até esta Bíblia que está na nossa frente, ela foi escrita pelos judeus. 하나님이 유대인들에게 말씀을 주시고 유대인들은 그걸 받아 적었어요. O Senhor Deus permitiu a palavra para os judeus e os judeus as escreveram. 여러분 이스라엘 나라의 위치가 어딘지 아세요? Então vocês sabem onde se situa o povo de Israel? 2600년 전 에스겔서 성경에는 세상 중앙에 거한다 그랬어요. Então em Ezequiel, há 2600 anos atrás, disse que o povo de Israel, a nação, ele se encontra logo no centro da terra. 에스겔 38장에 땅의 중앙에 거하는 민족이다 Então 그랬어요. ele fala, habita no meio da terra. 그런데 놀랍게도 이거 보십시오. Então, mas se olharmos aqui, 이스라엘 민족이 정말 여기에 세상 중앙입니다. então, ali é o meio do mundo, o centro do mundo. 여러분 이 아메리카 대륙이 여기 유럽, 아프리카 대륙에서 이렇게 떨어져 나갔다는 거 아시죠? Então vocês sabem que a América ela se afastou porque ela estava colada na África e na Europa. 원래 땅이 원래 하나였습니다. 한 덩어리였습니다. É porque a terra toda era como se fosse um pedaço bem grande. 여기 호주, 오스트레일리아 여기도 이쪽에서 이렇게 떨어져 나간 겁니다. E a Austrália também ela se afastou deste lugar. 이 땅을 한 덩어리로 딱 묶어 놓 여기가 이렇게 딱 맞잖아요. 이렇게 딱 맞잖아요. Então quer dizer que se nós olharmos, eles se encaixam muito bem. 이게 딱 한 덩어리로 묶으면 세상 중앙이 정확하게 여기 이스라엘 나라가 있는 여기입니다. Então quer dizer que se nós ajuntarmos todo esse amontoado de terra e olharmos o centro dele, o povo de Israel se situa no meio. 그래서 이스라엘 옆 바로 붙어 있는 이 바다의 이름이 지구 중앙에 있는 바다다 그래서 지중해라 그래요. É por isso que o mar que se encontra logo ao lado de Israel, nós chamamos do Mar Mediterrâneo. 그래서 하나님이 세상 중앙에 하나님을 증거하는 나라를 딱 만들어 놓으신 거예요. Por isso que o Senhor Deus ele criou um país que esteja no centro do mundo e que possa representá-lo. 하나님이 창세기 12장에서 아브라함을 부르십니다. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor Deus chamou a Abraão. 그 아브라함을 부르시면서 너는 너의 집을 떠나서 내가 지시하는 땅으로 가라라고 말씀하시죠. Chamando a Abraão, o Senhor lhe disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te enviei. 내가 너에게
세 가지를 주겠다. Então o Senhor Deus ele disse: eu te darei três coisas por isso. 때야, 나성, 뱅성입니다. Então é terra, nação e bênção. 때야는 그 땅은 바로 가나안 땅을 말씀합니다. A terra representa a terra de Canaã. 지금 이스라엘 민족이 있는 땅이죠. É a terra onde o povo de Israel se situa agora. 민족은 바로 이스라엘 민족을 가리킵니다. A nação representa a nação de Israel. 그 아브라함에게 약속하신 그 축복은 아브라함을 통해서 이스라엘 민족이 만들어지고 이스라엘 민족을 통해서 예수님을 보내주시겠다는 거예요. E a bênção prometida ao povo de Israel é que o Senhor Deus ia permitir Israel para Abraão e de Israel iria nascer o Senhor Jesus. 이 아브라함에게 하신 약속이 그대로 이루어집니다. Quer dizer que a promessa feita para Abraão iria se cumprir automaticamente. 자, 여기 아브라함이 있습니다. Então aqui nós temos Abraão. 아브라함이 이삭을 낳아요. Abraão ele teve um filho chamado Isaac. 이삭이 야곱을 낳습니다. Isaac teve um filho chamado Jacó. 이 야곱이 4명의 아내를 통해서 12명의 아들을 낳습니다. E Jacó, através de 4 esposas diferentes, ele teve 12 filhos. 저기 뒤에 계신 분들 좀 앞으로 오세요. Então quem estiver sentado lá atrás pode sentar mais aqui na frente. 네, 여기 여기 너무 멀어요. 여기가 너무 글씨가 조금만 앞으로 오세요. Então podem sentar um pouquinho mais na frente, está 너무 muito 멀어요, longe. 여기가. Está muito longe da tela. por favor. 하나님의 은혜가요, 이 앞자리에 많이 임합니다. A graça do Senhor Deus está presente mais aqui na frente. 진짜예요. É verdade. 그 이스라엘 민족이 광야 생활할 때 하나님이 여호와의 불로 그 이스라엘 민족의 진 끝을 불살랐다고 되어 있거든요. Então, porque o Senhor ele disse que quando o povo de Israel estava no deserto, ele usava o fogo para queimar os cantos do povo de Israel. 맨 끝자리가 위험한 자리입니다. É por isso que é um lugar muito perigoso você ficar nos cantos, lá atrás. 네, 좋습니다. Então, muito bom. Obrigado. 자, 계속 말씀을 드리겠습니다. Então, continuando. 하나님이 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔 주십니다. O Senhor Deus trocou o nome de Jacó para Israel. 그리고 야곱의 12아들이 이스라엘 12지파가 됩니다. E os 12 filhos de Jacó, eles se tornam os 12 tribos de Israel. 그 아브라함 그 야곱의 식구들이 70명 정도로 이제 늘어나게 됩니다. Então quer dizer que aumenta bastante o número da família de Jacó para 70 pessoas. 그 70명 하나님이 그 70명을 요셉을 통해서 이집트 애굽 땅으로 옮기신 거예요. Então juntando esses 70, o Senhor Deus ele transportou esta nação, esse grupo de 70 pessoas para o Egito. 그 이집트 땅에서 잠깐 여기를 또 보시겠습니다. Então vamos ver aqui. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. 야곱의 가족들 70명이 이집트로 내려가게 돼요. Então, os 70 parentes de Jacó foram para o Egito. 왜냐하면 이스라엘 민족이 아주 큰 강대한 나라 속에 들어가야만 안전하게 그 인구가 빨리 늘어날 수가 있는 겁니다. Então, porque quando essa família entrar para um país seguro como o Egito, então tem como crescer bastante a sua população. 옛날에는요, 전쟁 중에 많은 사람들이 죽고 없어지기도 하기 때문에 큰 나라에 들어가는 게 안전하게 인구가 빨리 늘어날 수 있는 방법이죠. Então, antigamente tinha muitas guerras e conflitos, então muitas pessoas morriam. Então, era mais fácil você entrar num país forte para você se manter ali. 그러니까 하나님이 이스라엘 민족을 큰 민족이 되게 하기 위해서 일부러 그 당시 세계 최고로 강한 이집트 속으로 들어가게 하신 거예요. Então, o Senhor Deus, para transformar Israel em uma grande nação, colocou eles dentro do Egito, que era a nação mais poderosa do mundo. 정말 하나님의 뜻대로 그 이집트 땅에서 이스라엘 민족이 인구가 급격하게 늘어나게 됩니다.
E é por isso que o povo de Israel, conforme a vontade do Senhor Deus, eles se multiplicaram na terra do Egito. 얼마나 자식을 많이 낳고 인구가 빨리빨리 늘어났는지 여기에 이렇게 기록이 돼 있어요. Então realmente não sei quantos que eles conseguiram procriar, quantos filhos eles tiveram, que está escrito dessa maneira na Bíblia. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente de maneira que a terra se encheu deles. 아주 온 땅에 가득하게 됐습니다. Quer dizer que se encheu completamente na terra. 거기서 400년간을 노예로 지내게 됩니다. E eles viveram como escravos por lá durante 400 anos. 400년 동안 노예로 지내면서요. 성경에 보면 이집트에 많은 건축을 했다고 돼 있어요. Então, vivendo como escravos durante 400 anos, eles fizeram diversas construções no Egito. 여러분 이집트에는 피라미드나 스핑크스 같은 큰 건축물들이 있습니다. Então, se formos no Egito, nós temos o Sphinx ou temos as pirâmides. 그런데 그 피라미드나 스핑크스가 외국의 노예를 통해서 건축했다는 기록이 있어요. E nós podemos ver que nos registros do Egito que as pirâmides ou todas essas estruturas foram construídas através dos escravos. 여러분 이집트의 노예들이 그렇게 많이 살았던 적은 이스라엘 민족이 이집트에서 살았던 때밖에 없습니다. Então, quando viviam muitos escravos na terra do Egito, somente no tempo de Israel. 그래서 많은 역사학자들은 이 피라미드 같은 큰 이집트의 건축물을 이스라엘 민족이 노예 생활할 때 건축했다라고 말하고 있습니다. É por isso que muitos historiadores dizem que quando é que essas pirâmides foram construídas? Quando o povo de Israel estava vivendo como escravo na terra do Egito. 출애굽기에 많은 건축을 했다고 기록이 되어 있어요. E no Êxodo está registrado que o povo de Israel eles construíram diversas estruturas. 노예 생활하면서 너무나 힘들었습니다. Então eles vivendo como escravos, eles passaram por muitas dificuldades. 그들이 하나님께 부르짖어. E eles clamaram a Deus. 하나님 살려주세요. Então, Senhor Deus, por favor, me salve. 너무나 힘듭니다. Está muito difícil. 제발 우리를 이 이집트 땅에서 구원해 주세요. Por favor, nos resgate dessa terra do Egito. O seu clamou subir a Deus por causa de sua servidão e ouve Deus o seu gemido. 부르짖는 소리를 하나님이 들으셨습니다. Quer dizer que o Senhor Deus ouviu o gemido deles. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. E então o Senhor Deus está dizendo desta maneira. 하나님이 모세를 불러서 내가 너를 통해서 이스라엘 민족을 애굽에서 구원하겠다고 말씀하십니다. O Senhor Deus chamou a Moisés e disse: Eu irei resgatar o seu povo da terra do Egito. 하나님 모세가 이집트 바로 왕에게 갑니다. Então o Senhor Deus ele enviou Moisés para o faraó. 자, 우리 민족 400년 동안 종살이 했으니까 이제 놔주세요. Ele disse: Por favor, deixe a nossa nação ir embora, porque nós vivemos como escravos durante 400 anos. 바로 왕이 뭐라고 했을까요? O que faraó disse? 미안하다, 내가 너희를 너무 오랫동안 붙잡고 있었구나. Então o faraó disse: Nossa, me desculpe, eu segurei muito tempo vocês. 얼른 나가거라. Podem ir embora. 그랬을까요? Será que ele disse isso? 지금 우리가 종으로 노예로 잘 부려먹고 있는데 어딜 가? 안 Ele, 된다는 거예요. ele disse: Vocês são os nossos escravos e para onde vocês querem ir? 하나님이 보내라고 했습니다. Então ele disse: Mas Deus disse para nos deixar ir. 바로가 이렇게 말합니다. E faraó disse dessa maneira. 땡이오 세뇨. 하나님이 누구냐? Ele disse: Quem é o Senhor? 여호와가 누구냐? Quem é o Senhor? 나는 하나님을 모른다. Eu não conheço o Senhor. 나는 하나님이 누군지 모른다. Ele disse: Eu não conheço a Deus. 하나님이 이 바로 왕과 이집트 사람들에게 하나님이 어떤 분인지를 가르쳐 주시는 거예요. Então o Senhor está ensinando para o Egito, para o faraó, quem é ele. 그래서 이집트 땅에 10가지 재앙을 내리십니다. Por isso que ele permitiu as 10 catástrofes para a terra do Egito. 여러분 여기 잠깐 보시죠. Então vamos ver aqui. 여기 첫 번째 재앙이 나일강이 다 피로 변하는 재앙입니다. Então, a primeira praga enviada para a terra do Egito foi que o rio Nilo se tornou como sangue. 이집트 사람들이 나일강을 믿고 나일강을 신처럼 의지했거든요. Então o povo do Egito eles serviam, eles acreditavam no rio Nilo como se fosse um 하나님 deus. 그 나일강에 저주를 내리신 거예요. O Senhor Deus amaldiçoou o rio Nilo. 그리고 여기 개구리 이
탈 이런 건요 번식력이 아주 뛰어나요. Então as rãs, as pulgas, as moscas, todas elas têm elas se procriam muito rápido. 그래서 거기 이런 곤충들을요 신으로 섬겼어요. É por isso que eles serviam os insetos como se fossem deuses. 하나님이 이것들이요 온 이집트 땅을 막 뒤덮도록 하나님이 벌을 내리셨어요. O Senhor Deus amaldiçoou, castigou para que todos esses insetos, esses animais, eles se multiplicassem, tomassem toda a terra do Egito. 그리고 막 메뚜기 떼가 온 이집트를 뒤덮게도 하시고요. Também número enorme de gafanhotos vieram e tomaram o Egito inteiro. 또 이집트에서 태양신을 섬기니까 그 태양을 사라지게 해서 온 이집트가 캄캄하게도 하셨어요. E já que eles serviam o Deus do sol, o Senhor Deus cobriu o sol para deixar totalmente escuro a terra do Egito. 이 10가지 재앙을 통해서 너희들이 믿는 신이 가짜고 여호와 하나님이 진짜라는 걸 하나님의 능력으로 보여주신 겁니다. Quer dizer que através dessas 10 pragas o Senhor Deus mostrou que os deuses em quem eles acreditavam eram falsos e o Senhor Deus era o verdadeiro. Ramsés! Liberte o meu povo! Continua com essa ideia fixa, não é? Vamos indo. Não pode continuar a nos ignorar! Já chega. Não vou mais ouvir as tolices desse hebreu. Tragam ele aqui. Moisés! Não! Toma o cajado na mão, Moisés. Pai! Sangue! Hotep, Roy! Meu irmão, você foi quando em outros tempos alegrá-lo era o que eu queria. Eu gostaria que Deus outro escolhesse para vir cumprir esta missão. Tal tarefa eu não queria. Era o meu lar. Destruição, dor e ruína atormentam o meu ser. Muitos inocentes sofrem por orgulho você ter. Meu irmão, você foi porque o seu povo quer ferir. Deixe meu povo ir, disse o Senhor. Meu irmão, você foi, porque com seu ódio me atingir é o que queria. Estou endurecido, não importa o que possa me custar. Vou assim agir, nunca deixarei seu povo ir. Disse o Senhor. Não deixarei
Completamente uma nação chamada Egito foi fracassada. 자기들이 믿고 의지하던 모든 것이 다 망해버렸습니다. Então tudo no que eles acreditavam, eles creram, desapareceu. 하나님은 이걸 통해서 오직 여호와 하나님만이 창조주라는 것을 보여주신 거예요. Por isso que o Senhor Deus, através disso, mostrou que o Senhor, Jeová, Ele é o único Deus Criador. 여기 하나님이 이집트에서 이스라엘 민족을 끄집어냈다 그랬어요. Aqui fala que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito. 이제 약 200만 명 되는 이스라엘 민족이 나갔습니다. Então quer dizer que por volta de 2 milhões do povo de Israel eles fugiram. 이집트 왕이 너무나 화가 난 거예요. Então o rei do Egito ele ficou bravo, 나라가 망했잖아요. que a nação dele acabou. 그리고 마지막 재앙 때 자기의 큰 아들마저 죽어버렸어요. E nessa última praga, nessa última catástrofe, o seu primeiro filho morreu. 내가 이렇게 그냥 이스라엘 민족을 내보낼 수는 없다고 이스라엘 민족을 쫓아가기 E ele 시작했어요. disse: eu não posso deixar o povo de Israel fugir dessa maneira, e perseguiu. 이스라엘 민족 앞에 홍해 바다가 가로막고 있는 거예요. E na frente do povo de Israel estava o Mar Vermelho. 뒤에서는 이집트 군대가 쫓아옵니다. Atrás o exército do Egito estava perseguindo. 앞으로 갈 수도 없고 뒤로 도망갈 수도 없고 완전히 갇힌 겁니다. Não tem nem como ir para frente, não tem nem como voltar, eles estão presos. 그러니까 사람들이 두려움에 떨고 있어요. É por isso que as pessoas estão aqui tremendo de medo. Eu não quero morrer aqui. Voltarei para o Egito. 돌아가자 이거예요. Então eles falaram: não vamos morrer aqui, vamos voltar. 여기서 다 죽기 싫어. Não queremos morrer todos aqui. 그때 하나님의 능력이 나타나요. Então aqui é manifestado o poder do Senhor Deus. 바다가 하나님이 그 바다를 갈라버리시고 Então o Senhor Deus ele abriu o mar 거기를 이스라엘 민족이 통과합니다. e o povo de Israel passou por lá. 그 뒤를 쫓아 들어온 이집트 군대가 바닷속에 잠겨서 다 죽어요. E o exército do Egito que estava perseguindo, todos eles foram soterrados pelas águas do mar. 그게 창세기 14장에 기록되어 있습니다. E isso está registrado em Gênesis. 하나님이 바람으로 그 바닷물을 가르셨다 그랬어요. Então se olharmos, o que o Senhor Deus ele disse que com um grande vento abriu o mar. 그게 좌우에 바닷물이 벽이 됐다 그랬습니다. O Senhor Deus ele dividiu o mar que pareceu que se tornaram como duas grandes paredes na direita e esquerda. 여기 그 뒤를 쫓아 들어온 이집트 군대는 한 사람도 남지 않고 다 죽었다 그랬어요. Mas o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou vivo. 정말 이런 일이 있었을까? Será que realmente aconteceu uma coisa dessas? 많은 사람들, 교회 다니는 사람들도요, 이 홍해 사건을 믿지 않습니다. Então muitas pessoas não acreditam, nem mesmo as pessoas que frequentam a igreja. 에이, 저건 말도 안 돼. Eles falam: nossa, isso não tem sentido. 아니 어떻게 바다가 갈라질 수가 있어? Como pode alguém abrir o mar? 거기 이스라엘 민족이 통과하고 이집트 군대가 어떻게 물에 갇혀서 다 죽을 수 있어? Como pode abrir o mar para o povo de Israel passar e depois o mar se fechar contra o Egito? 거기는 바다가 아니라 갈대 숲을 지난 거다. 그렇게 말합니다. E tem muitas pessoas que falam: ali não era mar, eles passaram pela terra firme. 교회 다니는 사람들도 이 사건 안 믿는 사람들이 많아요. Até as pessoas que frequentam a igreja, tem muitas pessoas que não acreditam nisso. 심지어는 목사님들 중에도 안 믿는 사람들이 있어요. O engraçado, tem até pastores que não acreditam nisso. 여러분, 바다를 만드신 분이 하나님이에요. Então quem criou o mar é o Senhor Deus. 아니 바다를 만드신 하나님이 바닷물도 그 조그만 바다 하나 못 가르시면 어떻게 창조주라고 할 수 있어요? Então como pode o Senhor Deus, o Criador, ele não conseguirá abrir o mar e ele se dizer Criador? 여러분 하나님이 바다를 못 가르시는 하나님이라면요, 저는 하나님 안 믿습니다. Então se Deus for um Deus que não consegue abrir o mar, então eu não acredito em Deus. 여러분 사람도요 요즘에 바다를 막아가지고 거기를 땅으로 만들고 바다 위로 다리를 놓고 사람도 그렇게 할 수 있는 시대입니다. Nós estamos vendo num tempo até onde o ser humano ele pode abrir o mar, pode secar o mar para colocar uma terra, ou ele pode até colocar pontes sobre em cima do mar. 아니 근데 하나님이 바닷물 하나 못 가르신다. 아니 그런 하나님을 뭐하러 믿습니까? Mas se Deus não consegue nem abrir o mar, então para que nós acreditamos em Deus? 근데 많은 사람들은 하나님이 바다를 못 가르실 때라고 생각하는 거예요. Mas muitas pessoas pensam que Deus não consegue abrir o mar. 하나님을 그냥 인간 정도로 생각합니다. As pessoas pensam que Deus é como se fosse um ser humano. 하나님은 사람이 아니에요. Deus não é homem. 하나님은 태양을 만드신 분이에요. Então Deus é o Senhor que criou o sol. 하나님은 바다뿐만 아니라 지구의 모든 걸 만드신 분이에요. Não somente o mar, ele criou todas as coisas na terra. 사람과 하나님의 능력은 완전히 다릅니다. O poder do homem e do Senhor Deus é totalmente diferente. 여러분 개미는 이 교회당을 다
볼 수가 없어요. A formiga não tem como olhar essa igreja toda aqui 근데 dentro. 사람은 한 번의 교회당을 다 볼 수 있습니다. Mas o ser humano ele pode olhar totalmente a igreja só em um único olhar. 개미는요. 개미가 이 물컵을 들 수 있어요? A formiga consegue levantar este copo de água? 개미 수만 마리가 다 와도요. 이거 못 듭니다. 이거. Pode vir centenas de milhares de formigas, mas não conseguem levantar este copo. 근데 사람은요. 물컵 드는 거 너무나 쉬운 일이에요. Mas o homem levantar um copo d'água é muito fácil. 여러분 사람을 하나님을 사람 정도로 생각하면 안 됩니다. Então vocês não podem acreditar que o Senhor Deus seja similar ao homem. 그런데 놀랍게도 홍해 바다가 갈라진 증거들이 성경에 기록이 돼요. 증거들이 있습니다. Então, mas realmente existem evidências na Bíblia mostrando que a repartição das águas do Mar Vermelho é verdadeira. Então vamos ver aqui. 여기가요. 이집트 카이로 박물관이에요. Então aqui é no Egito, no Museu do Cairo. 여기에 가면 그 이집트 당시 옛날에 그 이집트 때 유물들이 전시가 되어 있습니다. Então quando formos aqui, nós podemos ver várias esculturas, várias estruturas arqueológicas do 가장 Egito. 인기 많은 곳이요. 이 미라를 전시해 놓은 곳이 제일 인기가 많아요. E o lugar mais famoso é onde estão realmente representados todas as múmias dos faraós. 이집트는요. 영혼은 죽지 않고 영혼이 있다는 것을 믿기 때문에요. 이 왕이 죽으면 이 몸이 썩지 않도록 미라로 만들어서 다 보존을 합니다. Então no Egito eles acreditavam que havia o espírito, eles creem nisso. É por isso que eles pegavam o corpo dos faraós e não deixavam apodrecer, então tentavam mumificá-lo. 이 왕이 죽으면요. 몸이 썩지 않도록 다 이렇게 보존을 해요. Então 미라로. quando o rei ele morre, eles para que a carne não apodreça, eles transformam eles em múmias. 그래서 이 박물관에 가면 모든 이집트의 왕들의 미라가 다 돼 있어요. É por isso que quando nós formos para este museu podemos ver todos os faraós mumificados. 그래서 여기 그냥 박물관만 들어가는 거는 20원인데 여기 미라를 볼 수 있는 곳까지 들어가려면 40원 2배를 내야 돼요. Então para entrarmos aqui no museu do Egito, do Cairo, nós pagamos o quê? R$20 mais ou menos, mas para entrarmos no lugar, no hall onde tem os faraós, precisamos pagar 40. 왜냐면 이걸 다 미라를 보고 싶어 하는 거예요. Porque todas as pessoas querem ver as múmias. 일반적인 미라는 이렇게 젓갈색입니다. Então normalmente as múmias normais eles são dessa cor mais amarronzada, 자, 이렇게 돼 있어요. são dessa cor. 그런데 이 메르네프타라는 왕의 미라는 이것만 특이하게 색깔이 흰색이에요. Mas a única múmia ali do Meremeptah, ele é o único que está de branco. 그리고 눈썹이 다 빠져서 물감으로 그렸어요. E o engraçado é que ele não tem nem sobrancelhas, é que foi tatuado uma sobrancelha 그리고 nele. 여기 귀를 보면요, 귀가 물고기가 다 뜯어먹었어요. E se nós olharmos para as orelhas dele, está tudo comido em pedaços. 누가 감히 왕의 귀를 뜯어먹어? Então, quem será que pode comer a orelha do rei? 누가 뜯어먹어? 왕의 귀. Quem pode comer a orelha do rei? 물고기가요, 바닷속에 잠긴 왕을 뜯어먹은 겁니다. Então os peixes foram e comeram os pedaços das orelhas dele. 그리고 온몸이 다 소금기로 덮여져 있는 것도 확인이 됐어요. E foi verificado que todo o corpo dele estava cheio de sal. 누가 봐도 이 왕은 바다에 빠져 죽었구나라는 것이 확인이 된 거예요. Então quem quer que veja pode confirmar que ele morreu no mar. 그리고 이 사람이 다스렸던 그 시대가 이스라엘 민족이 이집트에서 나갔던 시기가 맞습니다. E o tempo onde ele reinava é o mesmo tempo onde o povo de Israel fez o êxodo. 그리고 이건 독일의 역사 교과서입니다. E aqui nós podemos ver o livro didático de história no Egito. 그런데 여기 한번 보세요. 여기 메르네프타 왕이 있습니다. Então se olharmos aqui tem o rei Meremeptah. 그런데 놀랍게도 여기 메르네프타 왕인데 그 아들이 10살 때 죽은 걸로 돼 있어요. Então, mas se olharmos aqui o rei Meremeptah, ele disse que o filho dele morreu aos 10 anos. 왜 죽었는지 그 이유는 몰라요. Então por que será que o filho dele morreu? Ninguém sabe a causa. 갑자기 그냥 아들이 10살 때 죽었다고 돼 있어요. Aqui no livro didático do Egito somente fala que ele morreu aos 10 anos. 그리고 여기 보면 엑소더스 애굽에서 이스라엘 민족이 나갈 때 다스리던 왕이다 딱 기록이 돼 있어요. E está registrado que este faraó ele estava reinando no Egito quando o povo de Israel ele efetuou o êxodo. 홍해
바다에 빠져 죽은 게 틀림없는 겁니다. Então quer dizer que é exato que ele morreu caindo no mar. 그리고 여기 그 사람 왕의 비석에 여기에 이스라엘 민족은 완전히 다 소멸돼 버려서 없다라고 기록을 해놨어요. E se olharmos na lápide deste faraó, nós podemos ver que está escrito que todo o povo de Israel ele foi extinto e não restou nenhum. 이스라엘 때문에 자기 나라가 망했기 때문에 거짓말로 거꾸로 기록을 해놓은 겁니다. Já que por conta do povo de Israel a nação havia falido, eles escreveram, tentaram mudar a história descrevendo que o povo de Israel havia sido extinto. 이스라엘 민족은 지금도 뭐 살아 있잖아요. Mas Israel está vivo até hoje. 자 여기 한번 보세요. Então olhem aqui. 자 여기가 이제 이집트 땅입니다. 여기. Então ali é a terra do Egito. 이집트 땅인데 여기서 이스라엘 땅으로 걸어가면요 이 바닷길 따라서 가면 금방 가요 이렇게. Então se eles quiserem sair da terra do Egito para irem para a terra de Israel, é somente seguirem o mar ali de cima do Mediterrâneo. 그런데 하나님이 이 아래로 인도하신 거예요 여기로. 이렇게. Mas Deus os conduziu para baixo. 근데 여기는 바다로 다 막혀 있잖아요. Mas ali está cercado por mar. 자 여기 앞에서 이제 이스라엘 민족이 홍해 바다 앞에 선 겁니다. Então o povo de Israel eles se depararam com o mar na frente deles. 그런데 이 바다 홍해 바다 밑을 봤더니요 이집트 군대 마차 바퀴의 흔적들이 너무 많아요. Mas quando foi investigado nas profundezas do Mar Vermelho, nós vimos que existem muitos rastros, utensílios das carroças do povo do Egito. 바다에서 이런 마차 바퀴들 그것들이 엄청나게 많이 발견이 됐습니다. Então foram encontradas muitas rodas dos charretes do Egito. Então vamos ver aqui. O que anteriormente se presumia era que a travessa do povo no Mar Vermelho teria ocorrido no Mar de Juncos, Lagos Amargos, onde hoje é o conhecido Canal de Suez. Mas o local onde podem ser obtidos mais indícios da travessia é a praia de Nueiba, no Golfo de Aqaba, a única praia no Mar Vermelho suficientemente grande para a quantidade dos hebreus do Êxodo, cerca de 2 milhões. Para alcançar essa praia, o povo teria caminhado mais de 300 quilômetros sem fazer pausas e com alimento apenas para 7 dias. Êxodo 13, 6 a 8. Uma base forte, para também se acreditar que a travessia foi realizada neste local é o fato de ter sido detectado através de mapeamento topográfico a existência de um platô de 100 metros de profundidade e 900 metros de largura com rochas agrupadas em linhas nas bordas formando uma espécie de ponte que se estende por aproximadamente 18 quilômetros da costa egípcia até a costa árabe, o que teria levado em torno de 6 horas para o povo ter percorrido esta distância. Há também um provável local, onde os egípcios avistaram o povo hebreu, às margens do Mar Vermelho, Êxodo 14, 9 a 10. Esta passagem é o único meio de chegar até a praia. Além das teorias do Sr. White, já demonstrarem ter uma maior consistência do que as que antes foram estabelecidas por outros pesquisadores. O que vem a validar mais fortemente as suas ideias, é o fato de que 2 colunas idênticas foram encontradas às margens do Mar Vermelho, ambas trazendo inscrições antigas em hebraico. A primeira coluna foi encontrada no lado egípcio, em Nueiba, em 1978 com inscrições em hebraico ilegíveis, pela erosão. Em 1984 no lado árabe, Midian, foi encontrada a segunda coluna tem a mesma inscrição da primeira, é legível as palavras Egito, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés, e Yaú, significando o milagre da travessia do Mar Vermelho, por Moisés e que foi erigida por Salomão, em honra a Yaú. Há uma referência em Isaías 19 verso 19 que pode estar se referindo à coluna do lado egípcio. Tendo em vista todas estas descobertas, os arqueólogos agora estavam convencidos que a travessia do Mar Vermelho teria ocorrido exatamente nesse local, devido ao número grandioso de probabilidades. E o fato de existirem estas 2 colunas, de um lado a outro do mar traçando assim uma linha reta. As colunas teriam sido erguidas pelo rei Salomão, que em sua época, possuía o controle dos mares e tinha autoridade nestas regiões. Mas ainda faltavam provas mais conclusivas, que pudessem dar às narrativas bíblicas a veracidade que necessitavam, para provar aos incrédulos que tudo ocorreu da forma que a Bíblia descreveu. Que a Bíblia tinha razão em afirmar que o povo hebreu foi escravo no Egito. Isso hoje é um fato.
que as pragas teriam ocorrido. Disso também encontramos bases. Mas e quanto à abertura do Mar Vermelho? Era exatamente esta pergunta que Ron White queria responder. Então, tendo por base as duas colunas, traçou-se uma rota de mergulho que esperava-se que revelaria indícios de uma travessia de uma grande multidão naquele local. E também teriam que ser encontradas provas de que pessoas teriam sido mortas quando o mar se fechou. Curiosamente, foi exatamente isso que os mergulhadores encontraram. Indícios mais do que suficiente para comprovarem que os textos bíblicos eram exatos. Em profundidades de mergulho até 60 metros, a partir de 1978 feitos por White, foram encontrados artefatos, como ossos, cascos, rodas, restos dos carros egípcios entre outros objetos. O material encontrado estava incrustado nos corais que haviam crescido, com o passar dos anos. No entanto, foram usados detectores de metais. E foi possível perceber que além do que foi trazido à superfície ainda havia muitos objetos fossilizados nos corais, provavelmente pedaços de carruagens egípcias. Pode-se notar várias costelas humanas fossilizadas nos corais, formando um emaranhado de ossos. 시간이 없기 때문에 Já que não temos tempo, vamos ver até aqui. 그 출애굽의 홍해 바다를 가르셨다는 그 사건이 사실입니다. Então, o acontecimento do Mar Vermelho ser aberto é verdadeiro. 성경이 사실입니다. Então, a Bíblia é verdadeira. 하나님은 바다를 만드신 분이에요. Então, o Senhor Deus é o Senhor que criou o mar. 세계 가장 강한 이집트 민족을 심판하신 분이 하나님입니다. E Deus julgou o Egito, que era a nação mais poderosa da terra. 여기 같이 읽겠습니다. Então, vamos ler aqui todos juntos. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, seu servo. 이제 이스라엘 민족이 하나님을 완전하게 믿게 되었어요. Então agora o povo de Israel, eles começaram a acreditar no Senhor Deus 100%. 이제 이스라엘 민족이 그 이집트 땅에 이제 들어가게 됩니다. Então agora o povo do Egito está entrando para a terra de Canaã. 하나님과 이스라엘 민족이 이제 한 가지 계약을 합니다. Então o Senhor Deus, ele fez uma promessa com o povo de Israel. Então vamos ver aqui. Nós olhamos aqui. 이스라엘 민족이 이제 가나안 땅에 들어갔습니다. Então o povo de Israel, eles entraram na terra de Canaã. 하나님이 이스라엘 민족과 이제 약속을 하는 거예요. O Senhor Deus fez a promessa com o povo de Israel. 복과 저주를 너희 앞에 내가 둔다. Disse que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. 말씀에 순종하면 복을 받을 것이다. Então a bênção quando cumprirdes os mandamentos. 불순종할 때는 저주를 받을 것이다. E porém a maldição se não cumprirdes. 이렇게 서로 계약을 맺습니다. Então quer dizer que foi feito um trato entre eles. 그리고 여기
Então o Senhor Deus ele disse que quando eles obedecerem às ordens do Senhor Deus, eles serão exaltados do que todas as outras nações. 순종하면 세계 1등 국가가 된다는 겁니다. Se eles obedecerem, eles podem ser a nação número 1 do mundo. 이게 3,500년 전에 이스라엘 민족과 하나님이 약속하신 거예요. Esta é a promessa feita por Deus e o povo de Israel há 3.500 anos atrás. 만약에 불순종했을 때는 모든 저주가 이스라엘 민족에게 내릴 거라고 하나님이 약속하셨습니다. Mas quando desobedecerem ao Senhor Deus, disse que cairia sua maldição para todo o povo de Israel. 그러니까 순종했을 때는 세계 최고의 민족이 되고 불순종했을 때는 가장 비참한 민족이 되는 거예요. Então é por isso que quando eles obedecem, eles são a maior nação de todos os tempos, mas quando eles desobedecem, eles são a pior nação. 그래서 이스라엘 민족을 보면 그 뒤에 하나님이 계시다는 걸 알 수가 있습니다. É por isso que quando olhamos para o povo de Israel, nós podemos perceber que o Senhor Deus está logo atrás deles. 보통 민족은요. 잘 될 때나 못 될 때나 그렇게 큰 차이가 없어요. Então uma nação normal, quando eles estão bem ou estão mal, não tem tanta diferença. 근데 이스라엘 민족은 마치 롤러코스터를 타는 것 같습니다. Mas o povo de Israel é como se eles estivessem na montanha russa. 하나님께 순종했을 때는 세계 최고 민족이 됐다가 불순종했을 때는 가장 비참하게 되는 거예요. Quando eles obedecem ao Senhor Deus, eles são a melhor nação, a maior nação de todos, mas quando desobedecem, eles vão para total fracasso. 여러분 세계 1등 국가가 되는 거 어렵잖아요. É muito difícil se tornar a melhor nação do mundo, não é? 그런데 꼴등 되는 것도 어렵습니다. Mas é difícil você se tornar a pior também. 200개 나라 중에 꼴등 되는 건 쉬운 게 아니에요. Dentre 200 países no mundo, você se tornar a pior nação é muito difícil. 근데 이스라엘 민족은 1등이 됐다가 꼴등이 됐어요. Mas Israel, ele foi o primeiro e também foi o último. 근데 지금 다시 1등이 됐습니다. E agora ele voltou a ser o primeiro. 이런 나라는 전 세계 어디에도 없어요. Então quer dizer que não existem países como este em nenhum lugar no mundo. 여러분 불과 70년 전만 해도 이스라엘이란 나라가 없었습니다. Há 70 anos atrás não havia um país chamado Israel. 지구에 이스라엘이란 나라가 없었어요. Não havia na terra um país chamado Israel. 2000년 동안 전 세계 나라 없이 쫓겨다녔습니다. Eles, sem a própria terra, durante 2000 anos, eles foram perseguidos. 가는 곳마다 죽임을 당했어요. Todo lugar que eles iam, eles eram mortos. 여러분 아르헨티나, 브라질에 유태인들이 많다는 거 아시죠? Então vocês sabiam que haviam muitos judeus na Argentina e no Brasil? 그 사람들이 쫓겨다니다가요 멀리 세상 남쪽 끝 이 남미까지 도망온 거예요. Então 유대인들이. eles foram perseguidos por todas as nações e eles fugiram até aqui, os judeus. 여러분 이거 보십시오. Então olhem aqui. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. 이스라엘 민족은 하나님께 순종해서 복 받는 걸 선택한 게 아니라 불순종했습니다. Então o povo de Israel não escolheu para obedecerem ao Senhor Deus, mas eles desobedeceram. 자 여기 26절만 같이 읽겠습니다. Versículo 26, vamos ler todos juntos. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. 하나님 말씀 안 들었다는 거예요. Quer dizer que não ouviram a palavra do Senhor Deus. 그들은 하나님 앞에 말씀 불순종한 벌을 그대로 받습니다. Eles, por terem desobedecido a Deus, receberam a maldição do Senhor. 여러분 어떤 사람들은요. 왜 하나님이 이스라엘 민족만 선택했냐라고 불평해요. Tem muitas pessoas que reclamam dizendo: por que Deus escolheu somente a Israel? 왜 하나님이 이스라엘 민족만 사랑하시냐? Por que Deus ama somente a Israel? Não é. 가장 비참한 역사를 가진 게 이스라엘 민족. Então a nação com a história mais triste é o povo de Israel. 어떤 역사학자는 온 세상의 바닷물이 다 잉크라고 할지라도 유대인이 받은 환난을 다 쓸 수 없다고 그랬어요. Alguns historiadores dizem que mesmo usando a água do mar como a tinta, não tem como escrever toda a dor do povo de Israel. 그리고 하나님은 처음부터 이스라엘이란 민족을 선택한 게 아닙니다. E o Senhor Deus ele não escolheu Israel desde o início. 아무도 하나님을 믿는 사람이 없었어요. Já que não havia ninguém que acreditasse em Deus, 그때 아브라함이라는 그때는 아브라함이 유대인이 아니었습니다. e tinha um homem chamado Abraão, ele não era judeu. 이방인 중에 아브라함이라는 한 사람을 선택한 거예요. Dentre gentios havia um homem chamado Abraão. 그리고 그 아브라함이라는 사람을 통해서 한 민족을 만드신 겁니다. E através deste homem chamado Abraão, o Senhor Deus ele criou uma nação. 하나님을 증거하는 민족으로 하나님이 특별히 만드신 거예요. Quer dizer que o Senhor Deus o escolheu e criou uma nação para que representasse a Deus. 그래서 우리는 그 이스라엘 민족을 보고 교훈을 얻어야 돼요. É por isso que quando nós olhamos para o povo de Israel, nós precisamos ganhar um ensinamento. 하나님을 배척하고 불순종하면 엄청난 벌을 받습니다.
nossa, se eu desobedecer e negar ao Senhor Deus, eu recebo uma grande maldição. 반대로 하나님의 은혜를 받아들이고 순종할 때는 엄청난 복을 받는 거예요. Ao contrário, quando eu obedeço a palavra do Senhor Deus, eu posso receber uma grande bênção. 여러분, 이 솔로몬 왕까지는 그래도 순종해가지고요 큰 복을 받습니다. Então, até o tempo de Salomão, eles obedeceram ao Senhor Deus e receberam uma grande bênção. 다윗 왕 솔로몬 때는요 주변 나라들 위에 가장 뛰어난 나라였어요 이스라엘 민족이. No tempo de Davi e de Salomão, a Israel era a maior nação entre todas as outras nações vizinhas. 그런데 BC 930 예수님 오시 930년 전에 솔로몬의 말년에 하나님을 버리고 우상을 섬겨서 이스라엘 민족이 두 개로 나눠져 버려요. Mas em 930 anos antes de Cristo, Salomão começou a servir outros ídolos, então Israel foi dividido em duas. 그 북이스라엘이란 나라는 예수님 오시기 전 722년에 망해버립니다. A norte de Israel, eles por terem desobedecido ao Senhor Deus, eles fracassaram há 722 anos antes de Cristo. 아시리아라는 제국에 의해서 멸망당해요. Veio um império chamado Assíria e o devastou. 남쪽의 유다도 기원전 606년에 바벨론에 의해서 멸망당합니다. E também o sul de Judá, eles também fracassaram por conta de uma nação chamada Babilônia, 불순종해서. por eles desobedecerem. 그런데 그게 끝이 아니에요. Mas isso não é o fim. 여러분, 엄청난 강대국이었던 바벨론, 이 바벨론 제국이 다스릴 때도 유대인들은 지배를 받았습니다. Até Babilônia, quando o império tão forte no tempo, eles quando estavam dominando essa região, eles dominaram a terra de Israel também. 바벨론이 망하고 이제 페르시아 제국이 등장했어요. Então a Babilônia fracassou e surgiu um país chamado Pérsia. 야, 이제 바벨론에서 해방되었다. E eles disseram: nós agora estamos livres da Babilônia. 그런데 페르시아에 의해서 또 지배를 받아요. Mas também foram dominados pela Pérsia novamente. 이제 페르시아가 망하고 헬라가 등장했어요. 알렉산더 헬라. Então, passando a Pérsia, chegou o Alexandre, que é da Mesopotâmia. 그리스 제국이 등장을 한 겁니다. Então começou a surgir o Império Grego. 그런데 그리스가 다스릴 때 이스라엘은 또 지배를 받아요. Então, quando surgiu a Mesopotâmia, eles dominaram Israel novamente. 세계 최강대국의 지배를 계속 받습니다. Quer dizer que continuamente eles foram dominados por vários países fortes do mundo. 이제 로마가 등장을 했습니다. E depois surgiu Roma. 그런데요, 로마가 이쪽 유럽을 중심으로 다스렸는데 또 이쪽 끝에 또 이스라엘까지 또 지배를 받았어요. Então, Roma ele dominava mais para a Europa, mas o cantinho dela pegava em Israel também. 그러니까 역사 속에서 가장 강대했던 바벨론, 페르시아, 그리스, 로마 다 모든 나라의 지배를 받았어요. É por isso que todos os países mais fortes da história, como Babilônia, Assíria, Pérsia, Grécia e Roma, todos eles dominaram Israel. 여러분 이런 나라는 없어요. Não existe nenhum país no mundo que viveu isso. 이런 나라는 없어요. Não existe. 이 로마가 다스릴 때 하나님이 아들 예수님을 보내셨어요. Quando Roma estava dominando o povo de Israel, o Senhor ele enviou seu filho Jesus. 선지자들의 말은 안 들어도 아들의 말은 듣겠지. Então, porque mesmo que não ouçam as vozes dos profetas, devem ouvir a palavra do filho. 내 사랑하는 아들을 이스라엘 땅에 보내겠다. Eu vou enviar o meu filho amado para a terra de Israel. 2020년 전에 예수님이 이 세상에 오셨어요. Há 2020 anos atrás, o Senhor ele veio a este mundo. 그 예수님은 우리를 죄에서 구원할 자로 오셨어요. O Senhor Jesus ele veio como salvador do povo. 그러면 유대인들이 그 섬기는 하나님의 아들이 오셨으니까 당연히 그 예수님을 받아들여야 되잖아요. Então, já que o filho do Senhor Deus, já que o povo de Israel servem a Deus, eles precisam ir recebê-lo. 여러분 유대인들이 예수님을 받아들였습니까? Mas os judeus eles foram receber ao Senhor Jesus? 그 민족이 영접지 Então, eles não receberam. 마음스레 두두중도 Veio para o que era seu, e os seus não receberam. 자기 땅에 왔는데 자기들 백성이 영접지 않았어요. Ele veio para a sua terra, mas o que eram os seus não receberam. 예수님은 그 유대 종교가들의 죄를 책망했습니다. Quer dizer que o Senhor Jesus ele repreendeu os escribas e os sacerdotes. 너희들은 하나님을 믿는다고 하면서 하나님의 뜻대로 내가 왔는데 왜 나를 받아들이지 않냐 그거예요. Eu disse a eles: vocês creem no Senhor Deus, mas por que vocês não me receberam? Eu que fui enviado por Deus. 너는 입으로는 하나님을 존경하지만 실제로는 하나님을
버리고 있다. Então, pela boca vocês dizem servir a Deus, mas vocês na realidade estão abandonando a Deus. 너희는 하나님의 자식이 아니라 마귀의 자식이다. Então vocês não são filhos do Senhor Deus, vocês são filhos do diabo. 마귀가 지금 너희를 쓰고 있다. O diabo está utilizando a vida de vocês. 돌멩이를 들고 예수님을 쳐 죽이려고. E eles pegaram a pedra para apedrejá-lo. 예수님을 죽이려고 했어요. Eles queriam matar o Senhor Jesus. 결국 예수님을 누명을 씌워가지고요. 빌라도 재판장에 고발하는 거예요. E por fim eles incriminaram o Senhor Jesus e levaram até Pilatos. 빌라도가 예수님을 조사했는데 죄가 없어요. Pilatos investigou o Senhor Jesus e viu que não tinha pecado. 죄가 하나도 없는 분을 내가 어떻게 못 박냐? Como é que eu posso crucificar um Senhor que não tem pecado algum? 자, 여기 진짜 사람을 많이 죽인 살인 강도가 있고 여기 너희가 죽이라고 하는 예수가 있다. 이 둘 중에 누구를 내가 너희에게 풀어줄까? Então aqui tem um criminoso, um assassino, e aqui tem o Jesus que vocês dizem que precisa crucificá-lo. Quem é que vocês querem que eu solte? 너희가 원하는 사람은 내가 풀어주겠다. Eu solto a pessoa que vocês quererem. 당연히 유대인들이요 예수님을 죄 없는 예수님을 풀어달라고 할 줄 알았어요. Claro que Pilatos pensou que eles, os judeus, iriam soltar o Senhor Jesus porque não tinha pecado. 그런데 유대인들이 그 살인 강도를 풀어주라는 거예요. Então, mas os judeus eles disseram para soltar o assassino. 그러면 이 예수는 어떻게 하냐? Então, o que vai fazer com esse Jesus? 십자가에 못 박으시오. Ele falou: seja crucificado. 십자가에 못 박으세요. Então, crucifique-o. 이 사람은 죄가 없다. Este homem não tem pecado. 그래도 못 박으세요. Então, mesmo assim, crucifique-o. 그래? 나는 이 예수를 죽이는 죄에 대해서 나는 죄 없다. É por isso que ele disse: eu estou inocente deste homem. 이 죄 없는 예수 죽이는 핏값은 너희가 받아라. Então, o preço do sangue deste homem que vocês recebam. 그러면서 이 대야에 손을 씻었어요. E assim ele lavou a mão nessa bacia. 나는 죄 없어. Ele disse: eu não tenho pecado. 너희가 받아. Vocês que precisam recebê-lo. 예, 좋습니다. Eles falaram: tudo bem. 그래서 이렇게 말했어요. E todos eles gritaram dessa maneira. 그들은 이렇게 대답을 했습니다. Eles responderam desta maneira. Respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. 예, 예수 죽인 핏값을 우리도 받고 우리 차손들도 받을 겁니다. Sim, que todo esse sangue do Senhor Jesus caia sobre nós e nossos filhos. 걱정하지 말고 예수 죽이세요. Não se preocupe, mate a Jesus. 그들은 예수님을 죽였습니다. E eles mataram o Senhor 죄 없는 Jesus. 예수님을 못 박았어요. Eles crucificaram o Senhor Jesus que era inocente. 여러분, 꼬마 빼르고입니다. 인간의 죄 중에 가장 큰 죄가 뭐죠? Então qual é o maior pecado dentre os pecados do homem? 뭐죠? Qual é? 살인죄가 아니에요. Então não é homicídio. 간음죄가 아니에요. Não é adultério. 여러분, 사람이 지을 수 있는 가장 큰 죄는 예수님을 배척하는 죄. Então o maior pecado que um homem pode cometer é ter rejeitado o Senhor Jesus. 예수님을 거절하는 죄. Então é o pecado de você rejeitar a Jesus. 예수님을 받아들이지 않는 죄. É o pecado de você não aceitar ao Senhor Jesus. 이스라엘 민족은 가장 큰 죄를 지은 거예요. O povo de Israel, eles cometeram o maior pecado de todos. 그리고 그들의 말대로 엄청난 환란을 당하게 됩니다. E conforme a palavra deles, eles receberam uma grande tribulação. 자, 여기 한번 보세요. Então vamos ver aqui. 저를 따라해 주세요. Então imitem, por favor. Então agora somente restam uns 30 minutos. Isso é importante. Então imitem comigo. 이 얼굴은요, 정면 앞을 봐야 되고요, 손만 봐야 돼요. O rosto tem que estar para frente, somente os braços tem que ir para os lados. direita. 1, 2, 3, 4, 5. Acima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás. 1, 2, 3. 옆에 있는 분들이 이렇게 마사지 해주세요. Então vocês podem fazer a massagem às pessoas ao lado de vocês. dormir, Fala, não pode dormir.
Quando o Senhor Jesus estava vivo, ele fez uma profecia assim. 예루살렘 성이 군대들에게 에워싸이는 것을 보면 그 멸망이 가까운 줄 알라. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. 예루살렘 성이 멸망받을 것을 예수님이 예언하셨습니다. Então o Senhor ele já profetizou que o povo de Israel eles iriam ser desolados. 예수님 말씀대로 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시고 30년이 지나서 로마 군대가 쳐들어왔어요. Conforme a palavra do Senhor Jesus, após a sua morte, passando 30 anos, chegou a Roma para invadir Jerusalém. 예수님을 십자가에 못 박았던 사람들이 살아 있을 때 로마 군대가 예루살렘 성을 에워쌌습니다. Então, quando as pessoas que receberam a salvação, quer dizer que as pessoas que mataram o Senhor Jesus estavam vivas, a Roma veio e cercou a Jerusalém. 예수 죽인 핏값을 우리가 받겠습니다 그랬잖아요. Então, eles disseram: nós iremos receber o sangue do Senhor Jesus. 그 말대로 로마 군대가 쳐들어와서요 무려 110만 명을 죽입니다. E conforme esta palavra, quando Roma invadiu Jerusalém, por volta de 1.100.000 pessoas morreram. 그때 조세푸스라는 사람의 글을 보면요 피가 무릎까지 샜다 그래요. 길거리에 온 로마 예루살렘 성 시내가 피가 무릎까지 샜다. Se olharmos o registro de um historiador chamado Joséfus, ele disse que em Jerusalém as ruas estavam cheias de sangue que cobria até o joelho. 여러분 그때 티투스라는 장군이 예루살렘 성을 멸망시키고 나서 로마에 티투스 개선문을 세웠습니다. Então, esse general Tito, ele após conseguir uma grande vitória em Jerusalém, ele criou o arco de Tito. 지금도 이탈리아에 가면요 이게 있어요 이 문이. Se nós formos para a Itália, nós podemos ver este portal. 여러분 그 여기에 그 문에 조각해 놓은 걸 보면 예루살렘 성에서 빼앗아 온 물건들을 가지고 오는 게 그대로 지금 돼 있습니다. Se olharmos as esculturas feitas aqui, nós podemos ver que eles trouxeram todas as relíquias, os utensílios do santuário em Jerusalém. 그리고 3,500년 전 성경에 너희가 열방 중에 흩어지게 될 것이다 예언돼 있어요. E em 3.500 anos atrás já estava registrado que espalhar-vos-ei entre as nações. 그리고 너희가 도망가는 곳마다 칼들이 너희를 쫓아서 너희를 죽일 것이다. E para onde vocês forem, desembanharei a espada atrás de vocês. 여러분 전쟁에서 져서 나라가 망하는 일은 종종 있었습니다. Então, claro que houveram na história países que foram em conflito e foram em guerra e eles fracassaram. 그런데요 전 세계로 쫓겨다니면서 계속 쫓겨다닌 민족이 있냐고요. Mas existiu uma nação no mundo que ela foi perseguida por todas as outras nações. 그리고 가는 곳마다 죽임을 당한 민족이 있냐고요. Existe alguma nação que para todo lugar que eles fossem eles eram mortos? 여러분 저는 한국에서 왔습니다. Então eu vim da Coreia. 일본에게 35년간 지배를 당했어요. Então, durante 35 anos nós fomos dominados pelo Império Japonês. 한국 사람들이 일본 사람을 별로 안 좋아해요. É por isso que os coreanos não gostam muito dos japoneses. 그런데 일본 사람들이 한국을 지배했지만 한국 사람을 전 세계로 탁 흩어버리진 않았어요. Então, mas os japoneses, mesmo que eles tenham dominado a Coreia do Sul, eles não espalharam os coreanos pelo 한국 mundo. 사람들이 가는 곳마다 죽임당하지 않았습니다. Os coreanos, não importa para onde eles fossem, eles não eram mortos, massacrados. 포르투갈이 몇백 년 전에 와서 이 브라질을 지배했잖아요. Centenas de anos atrás, Portugal veio e colonizou o Brasil. 그렇다고 해서 브라질 사람들을 전 세계로 쫓아내고 브라질 사람들이 가는 곳마다 죽임당하진 않았습니다. Mas não é por isso que ele pegou todos os brasileiros indígenas e espalhou pelo mundo e matou todos eles. 그런데 3,500년 전 이 말씀의 예언대로 이스라엘 민족은 전 세계에 흩어졌고 가는 곳마다 죽임을 당했어요. Então, há 3.500 anos atrás, é que já estava profetizado que o povo de Israel, para onde que eles fossem, eles iriam ser 이 mortos. 말씀이 그대로 이루어졌습니다. E essa palavra aconteceu conforme profetizada. 이걸 디아스포라라고 합니다. Nós chamamos isso de diáspora. 유럽뿐만 아니라 전 세계로 흩어지게 됩니다. Então, diáspora quer dizer que eles são espalhados não somente pela Europa, mas pelo mundo todo. 유럽으로도 여기 보세요. Então, olhem aqui. 여러분 여기 유대인들이요 전 세계에 없는 곳이 없이 다 펼쳐져 있습니다. Então, os judeus, não importa qual lugar seja no mundo, eles estão presentes em todos os lugares. 뭐 러시아, Na Rússia, 호주, na Austrália, 아르헨티나, na Argentina, 브라질, Brasil, 캐나다, 미국 Canadá, Estados Unidos. 전 세계 모든 곳에
곳에 이스라엘 민족이 펼쳐져 있어요. A nação de Israel está por todo o mundo. 자기 땅에 이스라엘 땅에 사는 사람보다요. 여기 이스라엘 땅에 사는 사람보다 다른 나라에 살고 있는 사람들이 2배 이상 많습니다. É o dobro do número de pessoas que moram fora de Israel do que os que moram em Israel. 2000년 동안 쫓겨다닌 거예요. Porque durante 2000 anos eles foram perseguidos. 그다음에 땅이 쫓겨날 뿐만 아니라 땅이 황폐하게 된다고 했어요. E não somente seriam perseguidos, o Senhor diz que a terra será assolada. 원래 하나님이 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 주셨잖아요. O Senhor Deus permitiu a terra de Canaã, onde mamava leite e mel. 근데 지금 이렇게 됐어요. Mas e agora? 땅이 그렇게 비옥했던 땅이 이렇게 바뀌어 버렸습니다. Uma terra tão rica, tão abundante, se tornou desta maneira, desolada. 여러분 나무 하나 없어요. Não tem árvore nenhuma. 브라질에는 이런 땅 없습니다. No Brasil não tem terras assim. 브라질은 하나님께 복 받은 땅이에요. O Brasil é uma terra abençoada por Deus. 여러분 브라질 같은 나라가 없습니다. Não existe país como o Brasil. Não. 브라질은요 이렇게 나라가 큰데 지진도 별로 없어요. Então, o Brasil é um país tão grande, mas não tem terremoto. 막 그 태풍도 별로 없습니다. Não tem tempestades. 정말요 복 받은 나라예요. Então, é um país muito abençoado. 정말 브라질 사람들은요 정말 예수님 믿고 구원받아야 돼요. Então, realmente no Brasil é preciso acreditar no Senhor Jesus e receber a salvação. 이렇게 큰 은혜를 브라질에 내려 주셨는데 예수님을 영접지 않으면요 더 큰 심판 받을 거예요. O Senhor Deus permitiu uma tão grande bênção para essa nação, mas se não aceitarem ao Senhor Jesus, realmente vão ser amaldiçoados no final. 여러분 AD 70년에 로마에 의해서 멸망당했습니다. Então, há 70 anos antes de Cristo, eles foram destruídos pela Roma. 그 이후에 계속 다른 이방 민족에게 지배를 받아요. E assim, continuamente, eles foram dominados por outras nações gentias. 1900년 동안 지배를 받습니다. Então, durante 1900 anos, eles foram dominados. 1947년까지 영국의 지배를 받아요. Até 1947, eles foram dominados pela Inglaterra. 그런데 놀라운 일이 생겼어요. Então, mas aconteceu algo surpreendente. 1948년도에 독립을 해요. Então, em 1947, eles pediram a independência. 근데 독립 전에 2차 세계 대전이 있었죠. Mas antes da independência, houve uma guerra, não é? Que é a Segunda Guerra Mundial. 이 6년간 여기 글자가 잘못 나왔네요. 60만인데 600만 여기 0 동그라미 더 있어야 됩니다. Então, aqui, durante 6 anos, aqui está errado o número, não é 600 mil, é 6 milhões. 600만 명이 독일 히틀러에 의해서 죽습니다. 6 milhões de judeus, eles foram massacrados pela Alemanha, Hitler. 불과 80년 전. É isso há 80 anos atrás. 600만 명이면요. 브라질리아 전체 인구의 2배입니다. Então, se for 6 milhões, quer dizer que é o dobro da população aqui de Brasília. 여러분 이렇게 닭장 같은 곳에 갇혀서 노동을 했습니다. Então, eles dormiam, viviam nesses lugares parecendo galinheiro. 그러다가 병들면 죽여요. Quando eles adoeciam, morriam. 총알이 아깝다고 목매달아 주겠습니다. Então, eles enforcavam eles porque queriam economizar munição. 여러분 이거 실제 사진입니다. Isso são fotos reais do 여기 templo. 뒤에 사람들 죽이려고 줄 서 있는 거 보세요. Todas as pessoas que estão ali enfileiradas ali atrás são pessoas que estão esperando para morrerem. 여러분 이 사람들이 무슨 죄를 지었죠? Então, qual o pecado que eles cometeram? 여러분 원래 교수형은 살인죄나 큰 죄를 지은 사람들에게만 이 교수형을 내리잖아요. Então, sentença de morte é permitida somente para aqueles que cometeram um grande pecado como homicídio, não é? 이 사람들이 무슨 죄 지었습니까? Mas qual o pecado que eles cometeram? 유대인들이 뭐 전쟁을 일으켰어요? Então, Israel, eles fizeram uma guerra? 이스라엘 사람들이 뭐 사람을 죽였습니까? Israel, eles foram e mataram alguém? 아니요. Não é. 나라도 없이 쫓겨다니고 있었어요. Eles estavam sendo perseguidos pelo mundo todo sem país. 왜 이렇게 죽습니까? Mas por que morrem assim? 역사학자들은 말합니다. 왜 이렇게 유대인이 비참하게 죽었는지 그 이유를 알 수가 없다. Então, historiadores dizem, não tem como saber o motivo do porquê que o povo de Israel morreu de forma tão triste, brutal assim. 아무도 몰라요 답을. Então, ninguém sabe a 왜 resposta. 이렇게 죽어야 됐는지. Por que morreram 6 milhões desse jeito, tão triste? 성경은 말합니다. Então, a Bíblia nos fala 예수 죽인 빚값을 우리뿐만 아니라 우리 자손도 받을 것입니다. que o povo de Israel disse ao Senhor Jesus, realmente caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. 우리 자녀들까지도 우리 후손들도 벌을 받을 겁니다. Que o seu sangue, a sua maldição, o seu castigo caia sobre nós, nossos filhos e nossa descendência. 걱정 말고 예수 죽이세요. Sem se preocupar, pode matar Jesus. 그 말씀이 그대로 이루어진 겁니다. E essa palavra aconteceu de forma contínua. 말 함부로 하면 안 돼요. É por isso que não pode falar de qualquer maneira. 성경에
Porque na Bíblia diz que irá receber do jeito que você falar. 함부로 얘기하면 안 돼요. Você não pode falar de qualquer maneira. 생 사람을 생체 실험 가슴을 열고 해부하고 있어요. Então aqui eles estão com uma pessoa ainda viva, abriram o peito deles e estão fazendo testes. 마취도 없어요. Não tem nem anestesia. 그냥 사람 배 갈라가지고 해부하는 거예요. Eles pegavam, abriam a barriga deste homem e faziam testes. 독일 의학이나 약이 세계 최고입니다. Então a medicina e os remédios alemães, eles são os melhores do mundo. 왜냐면요 짐승으로 실험한 게 아니라 사람을 잡아다가 실험했어요. Porque antigamente todos os fármacos deles, eles não testavam em animais, testavam em homens primeiro. 엄청나게 많은 유대인들이 독일 의사들에 의해서 죽었습니다. Então muitos judeus morreram nas mãos dos médicos alemães. 이 버려진 거 보세요. Então, 시체들. olhem aqui, são todos cadáveres jogados fora. 이게 먼 옛날 얘기가 아니라 불과 80년 전 일입니다. Então isso não aconteceu há muito tempo atrás, isso aconteceu somente há 80 anos atrás. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Então o Senhor, Jesus, ele disse dessa maneira. Porque se ao madeiro verde fazem isto e se para ao seco. 아니 푸른 나무가 이렇게 됐다면 마른 나무는 어떻게 되겠느냐? Então se ao maldeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? 여러분 이 푸른 나무는 하나님이 선택한 이스라엘 민족을 가리켜요. Então o madeiro verde, ele representa o povo de Israel escolhido por Deus. 이 세고 마른 것은 우리 같은 이방인들을 말합니다. O seco quer dizer que somos nós, pessoas ímpias. 하나님이 선택한 이스라엘 민족도 예수님을 배척했을 때 이렇게 멸망받았다면 우리 같은 이방인들 마른 나무 같은 이방인들 어떻게 되겠냐? Se Israel, o povo escolhido por Deus, eles rejeitaram o Senhor Jesus e aconteceu isso, o que vai ser de nós que nem conhecemos ao Senhor? 여러분 예수님을 받아들이지 않고 배척하면 어떻게 되겠어요? Então, se nós rejeitarmos ao Senhor, não aceitarmos, o que vai acontecer conosco? 지옥입니다. É direto inferno. 지옥이 있습니다. É o inferno. 그런데 이제 한 가지 문제가 생겼어요. Mas aconteceu um grande problema aqui. 유대인들이 완전히 멸망받으니까 많은 사람들이 유대인을 보면서 이스라엘을 보면서 말합니다. Já que Israel ele foi totalmente massacrado, destruído, toda a nação eles apontam para Israel e falam: 하나님 죽었다. Ah, Deus está morto. 하나님 없다. Não existe 아니 Deus. 하나님이 살아 있다면 어떻게 하나님의 민족 유대인들이 저렇게 멸망받을 수 있냐? Se Deus está vivo, como pode permitir para que a sua nação Israel pudesse receber tanto massacre? 여러분 독일의 유명한 철학자 니체 아시죠? Vocês conhecem Nietzsche, um filósofo alemão? 니체가 뭐라 그랬냐면요. 하나님 없다. O que Nietzsche disse? Disse que não existe Deus. 하나님 죽었다. Ele disse: Deus está morto. 그 이유가 뭐냐? Então por quê? 봐라. Porque ele disse: Olhem para os 아니 judeus. 하나님의 민족이란 저 사람들 저렇게 망했는데 하나님이 있냐? A nação, o povo que se diz povo de Deus, o que aconteceu com eles? 그런데 니체는 이스라엘 민족이 회복되는 걸 보지 못하고 죽었어요. Mas Nietzsche, ele morreu sem ver o povo de Israel sendo restaurado. 이스라엘 민족이 다시 회복될 거라고 아무도 생각 못했습니다. Ninguém pensou que a nação de Israel pudesse ser recuperada. 이스라엘 민족은 뼈가 말라버릴 것 같이 소망도 없어졌다 그랬습니다. O povo de Israel, eles não tinham esperança, como se fossem ossos secos. 그런데 이 3,600년 전 에스겔 성경에 이스라엘 민족이 회복된다라고 말하고 있습니다. Então, mas há 3.600 anos atrás, no livro de Ezequiel, está dizendo que o povo de Israel seria restaurado. 여러분 이런 이 완전히 죽은 정도가 아니라 마른 뼈같이 된 이 뼈가 다시 살아날 수 있겠어요? Então não quer dizer que está morto, quer dizer que são ossos bem secos como este. Será que um osso seco deste jeito pode ser restaurado? 하나님이 에스겔에게 이걸 보여주면서 이게 뼈가 다시 살겠냐 물었습니다. O Senhor, mostrando esses ossos para Ezequiel, perguntou: Será que esses ossos podem viver? 에스겔이 하나님이 아십니다. E Ezequiel disse: Deus o sabe. 이 뼈가 강한 군대가 될 것이다 그랬어요. E o Senhor disse que esses ossos eles seriam um grande exército. 완전히 마른 뼈 같은 이스라엘 민족이 강한 군대가 될 거다라고 하나님이 말씀하셨어요. Quer dizer que o povo de Israel, como ossos secos, eles se tornariam um grande exército. 그 땅도 다시 회복될 것이다. A terra deles iriam ser restauradas. 전 세계 쫓겨났던 이스라엘 민족이 다시 돌아오게 될 것이다. Todo o povo de Israel que estava espalhado pelo mundo, eles iriam retornar. 그런데 놀랍게 그 말씀이 우리 시대에 이루어지고 있어요. Mas essa palavra está sendo cumprida no nosso tempo. 이거 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler? 황무한 땅에 에덴
Então aqui ele fala que a terra assolada iria se tornar como o Éden. 그럼 이 에스겔 성경은 2600년 전 성경입니다. Então Ezequiel foi escrito há 2600 anos atrás. 그런데 다시 이스라엘 민족이 에덴 동산처럼 되고 성벽과 거민 도시들이 생길 거라고 예언하고 있어요. Mas a terra de Israel, que estava assolada, iria se tornar como a terra do Éden, ia se tornar e fortalecer suas muralhas. 여러분 이스라엘 민족 독립 70주년 사진입니다. Então, esta é a foto de celebrando os 70 anos de independência de Israel. 1948년 5월 14일. Então, é dia 14 de maio de 1948. 갑자기 독립을 했어요. Eles pediram a independência de repente. 47년까지 영국의 식민지였는데 갑자기 나라가 돼 버렸어요. Até 47 eles eram uma colônia da Inglaterra, mas eles pediram a independência e se tornaram um país. 14일 날 독립했는데 그 다음 날 5월 15일부터 아랍 주변 나라들과 전쟁을 시작했어요. 14 de maio eles pediram a sua independência e a partir de 15 de maio já começou a guerra contra os árabes. 이스라엘만 유대교를 믿고요. 이스라엘 둘러싸고 있는 모든 민족이 이슬람이에요. Somente Israel acredita no judaísmo e o resto todos são árabes, são muçulmanos islâmicos. 독립만 해봐라. Eles disseram: pede independência para ver. 바로 박살내버려. Nós vamos te atacar na hora. 그리고 14일 날 독립했는데 15일 날 전쟁 시작. Então, dia 14 proclamaram a independência e no dia 15 já tomaram ataque. 사람들은 아유 불쌍한 이스라엘 민족 2000년 만에 독립했는데 아 이제 또 망하게 생겼네. E todo o povo disse: ah, meu Deus, o povo de Israel, que eles estavam sem nação durante 2000 anos, pediram a independência logo agora e já vão ser destruídos. 기적이 벌어졌어요. Mas aconteceu um milagre. 전쟁을 했는데 이겼어요. Eles guerrearam contra os países árabes e ganharam. 1차 전쟁, 2차 전쟁, 3차 전쟁 다 이겼습니다. A primeira, segunda, terceira guerra, todas elas eles venceram. 자기 유대 이스라엘 땅보다 몇십 회 더 큰 땅을 다 뺏어 버렸어요. E eles roubaram países, terras de outros países que é dezenas de vezes maior do que a própria terra que eles tinham no início. 나중에요. 다 돌려줬습니다. E depois no final eles foram e devolveram pouco a pouco. 지금은요. 아랍국들이 감히 이스라엘과 싸울 생각을 못 해요. Tá, agora os países árabes eles não conseguem nem imaginar em tentar guerrear contra Israel novamente. 지금 미국을 딱 쥐고 있는 게 유대인들이에요. Porque quem está segurando os Estados Unidos é os judeus. 트럼프 대통령이 뭐라 그랬어요? O que Trump disse? 어느 나라든지 이스라엘만 건드리면 미국이 가만 안 둬요. Ele disse: qualquer país que mexer com Israel, os Estados Unidos não vai ficar quieto. 누구든지 이스라엘만 건드리면 내가 가만 안 둬요. Então, quem tocar em Israel, eu não vou ficar quieto. 지금요. 미국을 조종하고 있는 게 유대인들. Então, quem controla os Estados Unidos é os judeus. 그러니까 보소노라 대통령이 대통령 당선되자 바로 유대인들이랑 친해지잖아요. Até Bolsonaro, quando ele se tornou presidente, o que ele queria fazer primeiro era se tornar amigável com os 왜냐면 judeus. 유대인들하고 사이가 좋아야 브라질 경제가 살아나거든요. Porque você precisa ter uma boa relação com os judeus para que a economia possa melhorar. 보소나로 대통령이 미국이랑 친해지려고 하고 이스라엘이랑 친해지려고 하는 이유가 경제 때문에. O motivo de todos os outros países querem ter uma relação amigável com Israel é porque eles querem melhorar a sua economia. 그럼 지금 전 세계를 보세요. Então olhem para a nação do mundo todo. 이스라엘이랑 사이가 안 좋은 나라는 다 경제가 어렵습니다. Todos os países que têm uma relação ruim com Israel, todos eles têm a economia acabada. 진짜입니다. É verdade isso. 왜냐? 전 세계 모든 금융, 경제, 은행, 주식 이걸요 유대인들이 다 지금 조종하고 있어요. O porquê disso? Por causa que o valor monetário, o valor da cédula, do valor, as bolsas de valores, tudo isso é controlado pelos judeus. 아까 그 황무한 땅이요 지금 이렇게 Aquela terra assolada se transformou desse jeito em Israel. 이스라엘은 1년 내내 거의 비가 안 와요. Israel, durante um ano inteiro, quase não chove. 그래서 이런 나무나 풀을 심으면 반드시 이런 물을 뿌려주는 장치를 설치해야 돼요. É por isso que quando eles plantam as plantas ou as árvores, eles precisam sempre colocar esse sistema de irrigação. 이게 이스라엘이 독립해서 처음 들어갔을 때 땅의 모습. Este é o primeiro formato da terra de Israel quando eles pediram a independência. 농사를 지을 수가 없어요. Não tem como plantar nada. 2000년 동안 완전히 땅이 황무지가 됐어요. Durante 2000 anos a terra era assolada. 이걸 심고 물 뿌리는 걸 다 설치해야 돼요. Eles precisam plantar, precisam colocar sistema de irrigação por toda a terra. 브라질은 이럴 필요 없어요. O Brasil não precisa fazer isso. 심으면 그냥 잘 돼요, 잘 O 돼요. Brasil só precisa plantar que já cresce. 지금 이런 곳에 이렇게 집을 짓고 삽니다. E agora eles construíram as suas casas para viver. 무너진 곳에
집이 다시 세워지고 도시가 생길 것이다. Quer dizer que nos lugares destruídos as suas casas vão ser edificadas, cidades vão ser levantadas. 여러분 땅 이런 땅입니다. Quer dizer que é uma terra assim antigamente, 지금 이런 땅이 되어지고 있습니다. mas agora ele está se transformando assim. Só um momento. Qual é a demo? Me desculpem. Atualmente Israel é desse jeito. Israel tem um território de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água. Eles constroem as cidades no meio do Estamos em deserto. Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Então, se olhar que também eles foram e plantaram todas as suas plantações, eles colocaram esses irrigadores. 이렇게 해서 사막을 한 뼘씩 한 뼘씩 농사진 땅으로 바꾸고 있어요. Quer dizer que está transformando toda essa nação para um lugar onde dá para plantar, dá para criar. 지금 이스라엘 땅이요. 이렇게 지금 에덴 동산처럼 바뀌고 있습니다. Então quer dizer que está transformando como se fosse um jardim do Éden. 성경 말씀대로 돼가고 있는 거예요. Então, tudo isso está acontecendo conforme a palavra da Bíblia. Estão passando. 이렇게 바뀌었습니다. Então transformou desta maneira. 자, 이랬던 곳이 이렇게 Um lugar que era daquele jeito ficou assim. 똑같은 곳입니다. É o mesmo lugar. 이랬던 곳이에요. Então era um lugar que era assim. 이렇게 똑같은 장소가 바뀌고 있어요. Então olhem aqui, o mesmo lugar está transformando. 에스겔의 예언대로 도시가 생겨나고 있습니다. Conforme a profecia de Ezequiel, a cidade está se formando. 이스라엘 민족이 다시 회복이 되는 거예요. Então o povo de Israel está sendo restaurado. 이 바닷가도 다 이렇게 바뀌었어요. Então todo este mar também mudou. 그리고 너희들이 전 세계에 쫓겨났지만 이제 한 사람도 남기지 않고 다 돌아오게 될 거라고 2600년 전 에스겔 성경에 예언이 되어 있습니다. Então, 2600 anos atrás, em livro de Ezequiel, já está profetizado que todos eles iriam retornar, sem deixar nenhum. 다 돌아오게 될 것이다. Todos eles vão de retornar. 그런데 지금요. 이스라엘 민족이 독립하자마자 돌아옵니다. Após a independência de Israel, todos os israelitas eles começaram a voltar. 지금 이스라엘 민족이 다시 돌아온다는 거예요. Quer dizer que o povo de Israel está retornando para a sua terra. 지금
지금 프랑스에서 이스라엘로 다시 돌아가는 사람들의 그래프입니다. Então aqui é o gráfico de número de pessoas que estão saindo da França e retornando para o Egito. Para Israel, perdão. 2010년대부터 갑자기 증가해서 막 돌아가고 있어요. Quer dizer que chegando logo no nosso tempo, aumentou demais no ano 2000 e começou a aumentar mais. 지금요 유럽에서 유대인들을 싫어해요. Então a Europa não gosta dos judeus, 그러니까 우리는 이렇게 못 사는데 왜 유대인들만 이렇게 부자로 잘 사냐? porque os europeus eles sempre questionam por que nós vivemos assim com dificuldade, mas eles vivem bem. 미국에서도 이스라엘 유대인들을 싫어합니다. Os Estados Unidos, a população também não gosta tanto dos judeus. 왜냐하면 유대인들은요 어느 나라든지 그 나라 가장 높은 곳에 다 위치해 있는 거예요. Porque os judeus, não importa qual país que eles vão, eles sempre pegam os maiores cargos daquele país. 유대인들에 대한 테러가 막 일어납니다. Então acontecem muitos terrorismos contra os judeus. 그래서 지금 다 이스라엘 땅으로 돌아오고 있어요. É por isso que todos os judeus estão retornando para a terra de Israel. 지금 이것도 보세요. 지금 Então, olhem aqui também. 프랑스, 우크라이나, 러시아에서 지금 해마다 돌아오는 사람들이 계속 증가하고 있습니다. França, Ucrânia, Rússia, está aumentando cada ano mais o número de pessoas que retornam para Israel. 2012년, 13년, 14년, 15년 계속 증가해요. 2012 até 2015, olha o número. 지금 브라질에서도요 이스라엘 땅으로 많이 돌아가고 있습니다. No Brasil também tem muitas pessoas que voltam para Israel. 그런데 놀라운 말씀이 2700년 전 이사야 성경에 있어요. Mas a palavra surpreendente, olhem aqui há 2700 anos atrás no livro de Isaías. 비행기 타고 돌아온다고. Então disse que eles iriam voltar de avião. 여러분 여기 비둘기가 그 보금자리로 날아가는 것처럼 구름이 날아가는 것처럼 날아가는 자들이 날아가는 저 사람들이 누구냐 그랬어요. Então aqui na Bíblia fala, quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? 하나님이 이사야 선지자에게 이스라엘 민족이 비행기 타고 돌아오는 걸 보여줬습니다. O Senhor Deus mostrou a profeta Isaías, o povo de Israel retornando de avião. 2700년 전에 비행기라는 말이 없잖아요. 2700 anos atrás não havia o nome avião. 근데 이사야 선지자가 보니까 막 이스라엘 민족이 비행기 타고 가는 거예요. Então, mas Isaías estava vendo o povo de Israel vindo de avião. 야 저거 뭐냐? E ele falou, nossa, o que é aquilo? 야 저 구름같이 날아가는 자들 누구냐? Quem são eles que voam como se fossem 저 nuvens? 비둘기처럼 날아가는 사람들 누구냐? Quem são as pessoas que voam como as pombas? 근데 만약에 이렇게 날아간다고 했는데 이스라엘 민족이 걸어서 오면 성경에 틀리게 되잖아요. Então aqui ele fala que vem voando, mas se o povo de Israel eles viessem andando, estaria errado, não é? 그런데 놀란 게 다 비행기 타고 오는 거예요. Mas surpreendentemente, todo o povo de Israel eles voltaram de avião. 여러분 비행기가 만들어지기 전에 만약에 돌아왔으면 성경에 틀리게 되는 거예요. Se eles retornassem para a terra de Israel antes mesmo do avião ser criado, então a Bíblia estava errada. 근데 1903년에 비행기가 만들어져요. Tá, em 1903 o avião é criado. 비행기가 만들어진 뒤에 이스라엘 민족. Depois da criação do avião, o povo de Israel eles retornaram para a terra de Israel. 그대로 이루어집니다. Quer dizer que a Bíblia toda acontece conforme dito. 왜냐하면 이스라엘 민족을 다 아랍 국가가 둘러싸고 있기 때문에요. 길을 안 내줘요. Então, já que o Israel está cercado por países árabes, os países árabes eles não deixam o povo de Israel, não cedem caminho para eles. 비행기 타고 날아서 지중해 통해서 들어갈 수밖에. Todos eles precisam pegar um avião, dar uma volta bem grande e entrar pelo Mediterrâneo para entrar em Israel. 성경 이사야 이 말씀이 그대로 이루어졌어요. É por isso que aconteceu conforme a palavra da Bíblia em Isaías. 지금 비행기 타고 오는 거 보세요. Então, olhem as pessoas voltando de avião. 저 비행기 다 비행기 타고 와요. Então, olhem aqui, todos eles voltando de avião. 그런데 이스라엘 민족이 돌아올 때는 우치무치지 않습니다. 끝납니다. Então, mas quando o povo de Israel eles retornarem para a sua terra, assim será os últimos dias. 여러분 이스라엘 민족이 쫓겨났다가 다시 돌아온 적은 한 번도 없었어요. Então, não houve nenhuma vez que o povo de Israel que estava sendo perseguido retornou para a sua terra. 지난 2000년 동안 한 번도 이스라엘 민족은 자기 땅에 돌아온 적이 없습니다. Durante 2000 anos, nenhum deles retornaram para a sua terra. 그런데 우리 시대 처음으로 돌아오고 있습니다. Mas no nosso tempo, agora eles começaram a retornar. 하나님 말씀에 그때가 이 세상 마지막 때 다시 돌아올 거라고 그랬습니다. Então o Senhor Deus ele disse que nesse último tempo eles iriam retornar. 이스라엘 민족이 회복되는 건 이 세상 마지막입니다. O povo de Israel ele ser restaurado é os últimos tempos. 그런데 이스라엘 민족이 돌아올 때 빈손으로 오는 게 아니에요. Mas o povo de Israel quando eles retornarem, eles não vão retornar de mãos vazias. 2700년 전 이사야 성경에 이스라엘 민족이 돌아올 그때 바다의 풍부도 함께 돌아온다. Então, 2700 anos atrás já disse que quando eles retornarem para a terra de Israel, eles iriam retornar com as riquezas do mar. 이방인들의 재물도 함께 돌아온다. Eles iriam retornar com as riquezas dos gentios também. 지금 이거 보세요. Olhem aqui. 여러분 여기 이스라엘
Dentro da terra de Israel existe somente um mar chamado Mar Morto. 여러분, 가니까요. 물고기 한 마리가 안 살아요. Tô chegando nesse Mar Morto, não vive nenhum peixe. 아니 물고기가 살아야 뭐 물고기를 잡아먹을 거 아니에요. Então precisa ter peixe para que eles possam pescar, fazer alguma coisa. 너무나 짜가지고요. 소금기가 일반 바닷물보다 10배나 높아요. A água é tão salgada que não tem nem como criar nada. É 10 vezes mais salgada que a água do mar. 물고기가 살 수가 없어요. Não tem como viver peixe nenhum. 그래서 죽음의 바다 사해라고 했어요. É por isso que eles colocaram o nome Mar Morto. 그런데 최근에 이 사해 바다를 조사해봤더니 엄청난 천연 자원이 이 속에 들어있는 거예요. Então, mas recentemente, quando eles investigaram os nutrientes, as coisas que tem dentro desse mar, viram que ele é rico em sais. 미국, 영국, 프랑스 세 개 나라 전 재산 합한 것보다 이 바다가 더 비싸요. Esse mar, atualmente, ele é mais caro do que Inglaterra, Estados Unidos e França juntos. 이거 바다 하나만으로도 전 세계 최고죠. Com este mar, você pode ser o homem mais rico deste mundo todo. 그런데 그게 다가 아니었습니다. Mas não é somente isso tudo. 갑자기 우리 시대에 이 이스라엘 앞바다 지중해에서요 석유가 발견되기 시작했어요. No nosso tempo também, logo na praia, logo no mar, perdão, do mar Mediterrâneo, foi descoberto petróleo. 천연가스, 석유 이런 게요 이 지중해 앞바다에서 엄청나게 매장돼 있다는 게 발견됐습니다. Então foi descoberto que petróleo, gás natural está em abundância guardado no mar Mediterrâneo. 바다에서 이스라엘이 이제 천연가스랑 석유 뽑아내고 있잖아요. Então Israel ele está tirando petróleo e gás natural do mar. 근데 이 양이 세계 최고로 매장돼 있는 사우디아라비아만큼 많대요. Mas essa quantidade eles dizem que é tão grande quanto a da Arábia Saudita. 이스라엘은 지금 세계 최고죠. Quer dizer que Israel é o país mais rico deste mundo. 여러분 이 말씀이 이루어졌잖아요. Aconteceu essa palavra. 바다의 풍조가 이 말씀 속에 Dessa profecia, a abundância do mar também foi cumprida. 근데 이스라엘 민족이 돌아올 때 같이 돌아온다. Mas o povo de Israel, quando eles retornarem, ele disse que iria retornar junto com 그 eles. 전까지는 한 번도 발견이 안 됐다가 이스라엘 민족이 돌아오니까 그 이후에 발견되는 거예요. E isso nunca foi descoberto nesses mares, mas quando o povo de Israel retornou, isso foi descoberto. 그다음에 이방인들의 재물이 너에게 온다 그랬죠. E também os bens dos gentios iriam vir para os judeus. 여러분 이게 다 유대인들 회사들입니다. Tudo isso são empresas dos judeus. 여러분 우리 콜라 많이 먹잖아요. Nós tomamos Coca-Cola. 콜라를 우리가 돈 주고 사 먹으면요. 그 중에 절반 가까이는 유대인들 지갑 속으로. Quando nós compramos uma garrafa de Coca-Cola, metade desse valor vai para o bolso dos judeus. 여러분 이방인 우리의 돈이 유대인들 지갑으로 계속 들어가고 있는 거 아세요? Vocês sabem que nosso dinheiro está sempre entrando na carteira deles? 우리 콩 사 먹고 쌀 사 먹고 사 먹잖아요. Nós comemos arroz, feijão, não é? 그걸 판매하는 회사가 전부 다 유대인 회사입니다. E as grandes empresas que cuidam, que monopolizam essas plantações são dos judeus. 여러분 브라질에서 석유가 나잖아요. Então aqui no Brasil nós temos petróleo. 근데 그걸로 브라질에서 석유가 나는데 브라질이 돈 버는 게 아니라 유대인 석유 회사가 돈 법니다. Aqui, mas não é por causa que tem petróleo no Brasil que o Petrobras ganha dinheiro com isso. 여러분 석유는 아랍에서 나지만 그걸 유통하는 회사는 전부 다 유대인 회사예요. Porque o petróleo também vem da Arábia Saudita. Mas quem é que distribui o petróleo, gasolina pelo mundo todo? São os judeus. 자동차에 기름을 넣을 때마다 유대인들 지갑에 계속 돈이 들어요. Sempre quando vocês abastecem o carro de vocês com gasolina, parte do dinheiro vai para os judeus. 비싼 화장품들이 다 유대인들 거예요. E também as maiores marcas de cosméticos, de beleza, todos são dos judeus. 여러분 우리 뉴스 보잖아요. 뉴스. Nós assistimos os jornais, não é? 뉴스 보고 신문 보고 이런 그런 정보를 제공해 주는 그런 세계 방송국들이나 신문사들이 다 유대인들 겁니다. E as maiores empresas, maiores editoras de jornais, eles são dos judeus também. 유대인들은 일을 안 해요. Judeus eles não trabalham. 그냥 가만히 있어요. Eles só ficam quietos. 계속 들어요. E o dinheiro continua entrando. 정말입니다. É verdade. 유대인들이 세계 시스템을 그렇게 바꿔놨어요. É porque os judeus eles mudaram o sistema do mundo dessa maneira. 이방인들의 돈이 너희 지갑으로 들어올 것이다. 하나님 말씀 그대로 이루어졌어요. Porque na Bíblia já fala que as riquezas dos judeus a riqueza dos gentios iriam entrar para os seus bolsos. 여러분 이거 다 유대인들 회사입니다. Tudo aqui são empresas dos judeus.
En el mundo existen cientos de grandes empresas sionistas, siendo los israelitas quienes poseen prácticamente todos los negocios relacionados con la banca y los medios de comunicación del mundo. Veamos 5 empresas que no sabías que son judías. Facebook es una red social estadounidense Facebook creada en também, el a año maioria das ações são dos 2004. judeus. La más importante del mundo fue originada por el hebreo Mark Zuckerberg. 여러분들이 페이스북 다 쓰잖아요. Todos vocês usam o Facebook, não é? 그 광고료 뭐 쓰는 돈 다 유대인들 지갑으로 들어. Então todo anúncio que aparece ali, que vocês clicam, alguma coisa, tudo isso entra como dinheiro para os judeus. 여러분 마이크로소프트 뭐 저기 아이폰 이런 거 전부 다 유대인들 있어요. Então as empresas, Microsoft, iPhone, também tudo dos judeus. Então vocês precisam crer Está nisso. valorada en unos 50.000 millones de dólares. Al igual que otras empresas online importantes como Google, YouTube, Wikipedia o Yahoo, es de propiedad judía. Disney es una empresa de entretenimiento creada en 1923. Fundada por Walt Disney a finales del siglo XX, fue adquirida por una gran financiera sionista, siendo el dueño actual el hebreo Robert Iger. Habiendo dejado atrás el fomento de los valores tradicionales en sus producciones, cambiando hacia un contenido basado en el marxismo cultural. Esses desenhos animados, eles são feitos pelos judeus. New York Times es un periódico estadounidense fundado en 1851, Quem detém as ações desses dirigido por el jornais também são sionista judeus. Arthur Ox Sulzberg Jr., al igual que otros tantos diarios como el Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Tribune y demás, siguen las directrices del hebreo George Soros, quien controla el Partido Demócrata New York de Times é dos Estados judeus. Unidos. Warner Bros. Es una productora de cine Todo estadounidense, entretenimento, filmes, así são como dos judeus. prácticamente todas las televisoras y productoras de cine de Norteamérica. Então olha aqui, essas não são empresas que nós conhecemos muito bem. 극장에 가서 이렇게 영화를 보잖아요. Nós vamos ao cinema e assistimos filme. 근데 그 영화를 보면 브라질 극장은 돈 별로 못 벌어요. Então quando nós assistimos a um filme no cinema, aqui o cinema do Brasil não ganha muito dinheiro. 그 영화 우리가 돈 내는 게 다 유대인들에게 가요. Porque o valor do ticket da bilhete que nós pagamos, metade vai para os judeus. 뉴스 보고 신문 보고 다 유대인들에게 갑니다. Tudo, seja jornal, seja notícia, seja entretenimento, é para os judeus. Controlada por grandes corporaciones financieras hebreas, que siguen una agenda para difundir el marxismo cultural a través de sus producciones. Starbucks es una compañía de alimentación creada el año 1971. La empresa 여러분 이 전 세계에서 가장 유명한 커피 파는 데가 스타벅스예요. Então, Starbucks é a empresa mais famosa que vende café no mundo, não é? 그런데 여러분 그 브라질에서 커피를 제일 많이 만들거든요. Então, no Brasil é o lugar onde mais produzido café, 근데 브라질은 돈 못 벌어요. mas o Brasil não ganha muito dinheiro com isso. 브라질에서 싸게 사다가요. 엄청나게 비싸게 팝니다. Porque quem produz todo esse café, eles fazem muito barato aqui no Brasil e vendem caro lá fora. 여러분 이런 스타벅스 가서요. 이런 커피 한 잔이요. 뭐 10페알이 넘어가요. Então, o Starbucks, um copo deste passa de R$10, não é? 한국에서 20페알씩 합니다. Na Coreia faz R$20, custa R$20 um copo 커피 한 잔이 desse. 20페알이에요. Um copo de café é R$20. 근데 브라질에서는 막 이만큼 사가는데 1레알도 안 되게 사가요. Então, mas aqui do Brasil, eles compram o café, os grãos, com um saco bem cheio, por quilo, como se fosse alguns reais só. 돈이 다 유대인들에게 들어가요. Quer dizer que todo esse dinheiro entra para os judeus. 이제 마무리를 하겠습니다. Então, eu vou finalizar. Tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos ler aqui também. Manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio.
Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? 여러분, 다 때가 있습니다. Então tudo tem um tempo. 이스라엘 민족이 회복되는 것을 보면 끝날이 가까이 온 거예요. Quando o povo de Israel eles forem restaurados, está próximo o tempo do fim. 그 이스라엘 민족이 다시 회복되는 것을 보면 그때가 마지막 때다 그랬습니다. Então o povo de Israel, quando ele se restaurar, este será o último tempo. 지금 우리 시대가 이 시대 이 역사의 마지막 때라는 걸 우리 알아야 돼요. Então nós precisamos saber que este tempo que nós estamos vivendo é o último tempo da história. 이스라엘 민족이 회복된 적은 한 번도 없어요. Não houve nenhum momento na história que o povo de Israel havia sido restaurado assim. 마태복음 24장에는 예수님께서 이 세상 마지막 때의 징조를 Em 말씀하셨습니다. Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele disse sobre os sinais do fim dos tempos. 내일 그걸 좀 배우려고. Amanhã nós queremos aprender sobre isso. 이스라엘 민족 회복뿐만 아니라 마지막 징조가 우리 시대 다 이루어진 시대입니다. Porque todos os sinais, não somente os de Israel, já estão sendo completos aqui no nosso tempo. 그리고 내가 하나님 앞에 천국 갈 수 있는 사람인지 지옥 갈 사람인지 내일 하나님 말씀 앞에 자기를 확인해 봐야 됩니다. E amanhã nós precisamos verificar se eu sou uma pessoa que eu posso ir para o céu, se eu realmente sou abençoado diante do Senhor Deus ou não. 어떤 사람이 천국 갈 수 있는지 어떤 사람이 천국을 못 가는지 성경에 나와 있어요. Na Bíblia está escrito quem pode ir para o céu e quem não pode. 내일 그걸 확인하려고 합니다. Então vamos verificar isso amanhã. 그래서 이제 내일과 모레 이틀 남았어요. Então só sobrou amanhã e o próximo dia. 가장 중요한 날들입니다. Então são dias mais importantes. 빠지지 마시고 내일과 모레도 뵙겠습니다. Então que vocês não faltem, vamos nos encontrar também. 내일도 아침 10시에 시작합니다. Então vamos iniciar às 10 horas da manhã. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘도 하나님 말씀을 배울 수 있도록 도와주시기 바랍니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos aprender a sua palavra hoje. 이스라엘 민족을 통해서 참으로 하나님이 살아계신 걸 알았습니다. Nós, através do povo de Israel, podemos descobrir verdadeiramente que o Senhor Deus está vivo. 이스라엘 민족을 통해서 예수님을 배척하는 죄가 얼마나 큰지도 알았습니다. Nós descobrimos através do povo de Israel quão grande é o pecado de você negar ao Senhor Jesus. 여기 기도하는 모든 분들 예수님을 영접하고 모두 천국에 갈 수 있는 은혜를 이루어 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita a graça para que todas as pessoas que estão presentes aqui possam receber ao Senhor Jesus e possam ir para o céu. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.